E presumo que não é algo muito particular aqui a UFCG nem a Paraíba, né? Não é particular, a UFCG, a Paraíba. É um grande problema que a gente tem no mundo todo, né? As pessoas às vezes não entendem qual é o impacto que a tecnologia tem nas suas vidas e como cada tecnologia foi desenvolvida, ou seja, quais são os nichos de pesquisa que precisam ser desenvolvidos para chegar a uma tecnologia finalmente na mão das pessoas, para ser literal o celular, por exemplo, né? Às vezes eu chego numa aula e pergunto aqui, quem está sem celular? Ninguém levanta a mão. Né? Então todo mundo tá com o celular na mão e a gente não sabe, por exemplo, que o GPS foi desenvolvido para outro tipo de atividade, né? Para navegação espacial, etc. E que hoje está aí embarcado no celular, na mão de cada um de nós. O touchscreen também foi desenvolvido, não tinha nada a ver com a aplicação imediata para um celular, por exemplo, né? A aplicação dele no celular foi uma inovação. E foi desenvolvido para outras atividades. Então é sempre um desafio quando você chega, estou pesquisando aqui o touchscreen e é muito difícil você ligar isso às pessoas lá na ponta e dizer, olha, isso aqui um dia pode ser útil para você, né? Então essas questões são bem complexas da gente passar de um lado para outro, mas a gente não pode perder a esperança de que a gente vai defender cada vez mais a ciência básica nessas aplicações. Nesse evento que o senhor está participando aqui em Campina Grande, a CBMT Brasil, o que o senhor está destacando, realçando e enfocando nas suas participações? Bom, esse evento é um evento de neurotecnologia, né? Então, como secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI, meu papel é fomentar alguns tipos de tecnologias que exatamente têm como posso dizer, uma dificuldade da população e às vezes até do setor produtivo de entender qual é a relevância daquelas tecnologias para o futuro, né? Então nessas tecnologias onde o setor produtivo ainda não entra, o governo tem que entrar para fomentar. Eu vou dar tentar dar uns exemplos práticos aqui. Tecnologia de fotônica, né? Quando eu falo fotônica, para algumas pessoas vai parecer xingamento, as pessoas não entendem nem o que é, grande parte da população. Mas o que acontece? Essas tecnologias a gente usa o dia todo. Por exemplo, as fibras óticas que a gente está utilizando aqui provavelmente para transmitir dados para YouTube, etc. Os lasers que você usa nas cirurgias, tudo isso. Mas até chegar a esse ponto de ter utilidade prática, ele precisa de várias etapas de desenvolvimento que a gente chama de maturidade tecnológica. Então a maturidade tecnológica vai de 1 até 9. 1 é a ideia, 9 é o produto na prateleira. Até chegar ao TRL, né, esse nível de maturidade tecnológica, até chegar ao 7, o setor produtivo nem percebe qual é a utilidade que aquilo pode ter. Quem é que vai elevar essa maturidade da tecnologia de 1 até o 7? É o governo. Nesse caso, por exemplo, da SBMT, é um evento que a gente está tentando fomentar aqui um nicho tecnológico, né, dentro do Brasil, que é a neurotecnologia, que é um tipo de tecnologia que tem um grande potencial de futuro. A gente está vendo aqui a possibilidade da aplicação de inteligência artificial, como falado pelo professor Anis, em que ele faz um papel de processamento de informação, que é mais ou menos a mesma coisa que o nosso cérebro faz. E a neurotecnologia são exatamente aquele grupo de tecnologias que elas vão nos ajudar, tanto do ponto de vista da saúde, para nos ajudar a tratar e diagnosticar doenças que estão mais evidentes atualmente, são as doenças mentais. Então, o Brasil, para quem não sabe, é campeão de ansiedade. O Brasil está entre os 10 países com mais depressão do mundo, né? Tem um índice de transtorno de espectro autista, TDAH, enfim, que estão aumentando bastante. E como é que a gente vai entender, diagnosticar e tratar essas doenças? A gente precisa de neurotecnologias, porque são doenças do sistema nervoso. Então a gente precisa entender melhor isso e as neurotecnologias vão nos ajudar nesse ponto. Por outro lado, as neurotecnologias também podem ser utilizadas no que a gente chama de interface cérebro-máquina, ou seja, num mundo futuro onde a gente tem uma grande dispersão das máquinas e as máquinas estão tomando um protagonismo importante na sociedade, principalmente via inteligência artificial, uma forma de a gente se manter relevante como humanidade é interagir melhor com essas máquinas. Como é que a gente vai fazer isso? Através de interfaces cérebro-máquina.
Então, isso é um potencial tecnológico que a gente vislumbra e que a gente precisa desenvolver, dar esses primeiros passos até que o setor produtivo perceba que isso realmente é algo de futuro e comece a investir fortemente nisso também. E esse fato desse desconhecimento do setor produtivo acerca das fases que o senhor mencionou há pouco, implica também, presumo, em retenção de aporte de recursos, né? Para dinamizar e amplificar esse campo das pesquisas, né? Isso é muito bom que você tenha falado nisso, porque a gente tem hoje no Brasil, em vigência, uma política de neo-industrialização, de nova industrialização, que significa Nova Indústria Brasil. Ou seja, o Brasil identificou alguns nichos tecnológicos que precisam ser fomentados para desenvolvimento e reindustrialização do Brasil. A gente tem 6 nichos básicos. Um é o de agricultura sustentável, enfim, agricultura, tecnologias para agricultura, mecanização, industrialização de produtos agrícolas. 2, saúde, né? Para quem não sabe, saúde é um grande nicho. Por que eu vou dizer isso? Nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde. Nós somos o maior comprador único de saúde do mundo. Se o SUS fosse uma empresa, seria a maior empresa de saúde do mundo. Mas, em contrapartida a isso, a gente só produz 42% daquilo que a gente compra pelo SUS. Então a gente precisa aumentar isso, né? Então a segunda missão é essa missão da saúde. A terceira missão é a missão de cidades inteligentes e sustentáveis, né? Cidades que sejam palatáveis mais para os seres humanos, ou seja, tecnologias no transporte, tecnologias no saneamento, etc. Quarta, transformação digital. Isso é a transformação do mundo todo. Quinta é outra transformação também mundial, que é a transição energética, né? A gente transferindo dos combustíveis fósseis para a energia renovável, a gente saindo de um modelo que aumenta a carbonização, digamos assim, do ambiente, o CO2, etc., aumenta as emissões de CO2 para descarbonizar. E, por último, soberania nacional e defesa, né? São os 6 nichos que a gente tem dentro desse processo de industrialização. E a gente tem vários métodos de financiar isso. Então, essas missões são estruturadas dentro de métodos, por exemplo, como o próprio professor falou aqui, a gente tem Embrapi, a gente tem FINEP, a gente tem Lei do Bem, a gente tem o descontingenciamento pleno do FNDCT, que é o principal fundo que dá suporte ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Brasil. Então, a gente tem o BNDES também aumentando bastante o aporte financeiro. Então, a gente tem vários métodos para poder fomentar esse desenvolvimento e suplantar essa neo-industrialização do Brasil para o futuro. Nós estamos conversando com